Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sangue. O que tem nesse sangue? Quais são os elementos figurados que existem nele? O que é e as suas funções, ok? Então, dando seguimento, o sangue nada mais é do que um tecido líquido, né, de coloração avermelhada, isso vendo de forma ali macroscópica. Um indivíduo adulto, um ser humano adulto, tende a ter mais ou menos 5,5 litros, 5 litros e meio, né, de sangue. Isso vai variar dependendo do indivíduo, altura, estado físico, enfim. E a principal função desse sangue seria o transporte de oxigênio, também o transporte de dióxido de carbono. E aí vejam, o transporte de oxigênio ele se dá dentro de células em específico. Já o transporte de dióxido de carbono vai acontecer com ele diluído no próprio sangue, na própria porção líquida desse sangue, ok? Além disso, ocorre também transporte de nutrientes, e isso é muito importante porque os nutrientes eles vão ser totalmente distribuídos no seu corpo. Fora isso, ele também coleta ali alguns detritos celulares, né, lixo ali do metabolismo celular, para que seja eliminado posteriormente. Basicamente, nós temos duas porções ali do sangue, que é uma porção líquida formada pelo plasma, que é esse líquido aqui mais amarelado, certo? Ele tem cerca de 90% de sangue e, perdão, de água, e o resto desse líquido vai ser composto ali por alguns íons, como fósforo, cálcio e também por nutrientes dissolvidos, ok? E nós temos ali a porção sólida, que é esta parte mais avermelhada, junto dessa camada branquinha, dessa lâmina branquinha entre os glóbulos vermelhos e o plasma sanguíneo. A essa porção sólida nós chamamos de elementos figurados, são as células que vão constituir ali esse sangue, ok? Então, as células que constituem esse sangue, os elementos figurados estudados, serão as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Basicamente, essas células que vão compor esse tecido vão fazer parte de um sistema de substituição. Então, muitas dessas células elas não conseguem ali se dividir no próprio tecido, e aí, quando elas envelhecem, elas passam por um processo de substituição através de um funcionamento chamado de hematopoese. Essa hematopoese ela vai acontecer principalmente em medula, na medula óssea, tá? E de ossos longos e vértebras, costelas, enfim, ok? O que acontece é que esses elementos figurados eles possuem determinadas funções, ok? E aí, nessa aula, a gente vai focar principalmente na função de cada um desses elementos figurados. Então, o primeiro dos elementos figurados é o que nós chamamos de glóbulos vermelhos, ou também conhecidos por hemácias. Elas têm uma função muito importante que é a de carrear oxigênio. O que seria uma hemácia? A hemácia nada mais é do que uma célula, certo? De formato em disco, né? Um formato discoidal ali, e anucleada. Por não ter um núcleo, essas células elas são achatadinhas, certo? Formando uma espécie ali de um biscoito achatado, certo? Elas, já que não possuem um núcleo, elas são ali impossibilitadas de terem uma multiplicação. Então, elas não conseguem se reproduzir no sangue, que elas não conseguem se multiplicar nesse sangue. Basicamente, por essa característica de não ser ali multiplicada no sangue, é que
Dentro da medula óssea, a gente consegue produzir até 6 bilhões de células diariamente. Então, é muita célula ali sendo produzida na nossa medula óssea e sendo ali eliminada, né, disposta na nossa corrente sanguínea. Basicamente, 45% da parte sólida do nosso sangue vai ser composta ali por essas hemácias e como na figura anterior, ela vai compor essa parte aqui mais abaixo, certo? Essa parte avermelhada vai ser formada basicamente de hemácias. O que acontece é que nós vamos ter dentro de 1 milímetro cúbico cerca de 5 milhões de células de hemácias e elas têm uma função muito importante que é a de carrear o oxigênio. E é por isso que é necessário uma quantidade tão grande dessas células. O que acontece com o déficit de produção dessas células é o que nós chamamos de anemia, tá ok? Basicamente, essas células elas possuem uma proteína importantíssima que é chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina ela tem a função de pigmentação, né, da célula, então a coloração avermelhada é dada ali pela hemoglobina, porém esse grupamento M no interior ali da proteína, ela faz com que se tenha afinidade com o oxigênio e aí esse oxigênio se ligue nessa região proteica e seja carreado com maior facilidade. Cerca de 98% do oxigênio que vai para os tecidos é carreado pelos glóbulos vermelhos ali, pelas hemácias, certo? Diferentemente do dióxido de carbono. Então, o gás carbônico, o CO2, ele vai ser carreado misturado ali, dissolvido na parte líquida, certo? Na parte líquida do sangue e não carreado por hemácias. Basicamente, o segundo grupo ali de células, né, de elementos figurados ali do nosso sangue são os leucócitos. E eles atuam basicamente no processo de defesa do organismo. Então, são verdadeiros soldados que vão defender ali o nosso corpo e, consequentemente, evitar infecções e outros tipos de patógenos, né, que podem acometer e que poderiam levar à morte do organismo, certo? Eles são encontrados em quantidades bem menores do que as hemácias, então em 1 milímetro cúbico eu consigo encontrar de 5 a 10 mil leucócitos, né, lá no sangue. Nós dividimos ali os leucócitos em sistema imune inato, que é aquele que nós já nascemos com esse sistema, e os leucócitos que fazem parte do sistema imune adquirido, certo? Nós vamos ver um pouco mais na frente. Porém, existe uma divisão quanto ao tipo celular. Então, nós podemos dividir os tipos celulares, principalmente do sistema imune inato, em células agranulócitas, ou seja, células que não vão possuir enzimas ali que vão atuar no processo de degradação ali de alguns micro-organismos, por exemplo, ou até mesmo para a produção de uma resposta imunológica e de um processo infeccioso, e aí a aula de inflamação a gente vê nos próximos vídeos, certo? E células que são granulócitos. Esses granulócitos nada mais vão ser do que enzimas, sacos de enzimas, que quando a gente cora numa lâmina, a gente consegue observá-los bem e conseguimos ali diferenciá-los, ok? Dentro ainda dos leucócitos, certo? As células que são granulócitas vão ser divididas em neutrófilos.
São as células ali do sistema imune que tem um maior número, elas aparecem em maior frequência nas lâminas, certo? E é uma característica desse tipo celular é a formação de vários lobos ali do seu núcleo. Então é muito comum que um neutrófilo nós consigamos verificá-lo numa lâmina possuindo ali 3 lobos nucleares, certo? A principal função deles é a eliminação ali de bactérias. Quando ocorre, digamos que você esteja com infecção bacteriana e aí a gente faça um exame de sangue em você, mesmo sem saber que existe essa infecção, e a gente tiver um número muito grande de neutrófilos, nós vamos saber basicamente que existe ali algum processo infeccioso, certo? O grande número de neutrófilos em uma amostra sanguínea, em um esfregaço de sangue, nós chamamos de neutrofilia. A gente ainda consegue verificar alguns processos infecciosos através do formato ali dessas células. Por exemplo, se você tiver com uma infecção e essa infecção seja muito grave ou muito duradoura, é muito provável que exista ali um estímulo no seu organismo para que ocorra a proliferação de neutrófilos, ou seja, chegue no seu sangue mais neutrófilos. Porém, como a minha medula óssea ela precisa de um tempo para a produção desses neutrófilos, muitas vezes eles liberam os neutrófilos imaturos. E aí é muito comum em infecções graves ou infecções muito duradouras que a gente veja no esfregaço sanguíneo não essa célula totalmente formada, mas células ali que nós chamamos de bastonetes ou bastões, e em infecções que são extremamente severas, é comum nós observarmos esse metamielócito, certo? Ou seja, é uma célula ali que não passou por um processo de maturação, e o processo de maturação a gente pode ver na aula de hematopoese, certo? Então, nós jogamos células ali imaturas no sangue, né, para tentar atuar, tentar defender o nosso organismo, e acaba que nós encontramos variedades ali de neutrófilos no sangue, ok? Lembrando que o metamielócito e os bastonetes, eles só são comuns de se encontrar em infecções, né, em casos de infecções muito severas, ok? A segunda célula granulócita, né, dentro dos leucócitos é o eosinófilo. O eosinófilo ele vai atuar principalmente em processos alérgicos e quando o organismo ali ele está sendo parasitado, né, no caso de parasitoses, lombriga, giardia, enfim. Basicamente, o aumento dessa quantidade de eosinófilos, né, o número de eosinófilos no esfregaço sanguíneo é o que nós chamamos de eosinofilia. Os eosinófilos eles aparecem com uma quantidade bem menor do que os neutrófilos, certo? E aí quando a gente tem um aumento muito considerado desses eosinófilos, nós dizemos que existe ali uma eosinofilia e é um indicativo que ou seu corpo está passando por processos alérgicos ou ele está sendo infectado, né, contaminado por uma parasitose. Como a célula, o eosinófilo, ele possui ali uma quantidade bem menor que os neutrófilos, é muito comum que quando a gente encontre um eosinófilo no sangue, ele esteja assim, sozinho, diferentemente dos neutrófilos, né, que possuem maior quantidade no corpo e eles podem ser mais variados e serem encontrados assim em quantidades maiores. O terceiro tipo celular dentro dos granulócitos são os basófilos. Eles também vão atuar ali nos processos alérgicos e inflamatórios. Então, a gente se fura e aí começa a inchar, começa a ficar vermelho aquela região. Aquilo é um indício de atuação dos basófilos, porque eles liberam basicamente histamina. E a histamina nada mais é do que um vasodilatador,
certo? Aumentando ali a dilatação do vaso sanguíneo daquela região, fazendo com que as células ali dos elementos figurados do sangue sejam liberados naquela região e inicie um processo de reparo, tá? Além de outros compostos, né, bioquímicos, principalmente, e o grande aumento dessas basófilos no tecido sanguíneo é o que nós chamamos de basofilia. A histamina, além de atuar como um vasodilatador, ele também atua como um neurotransmissor, né, indicando ali um processo de iniciação do sistema imunológico para atuar naquela região, ok? Agora, dentro ali das células, dos elementos figurados ali do nosso sistema imunológico, nós temos as células agranulócitas, ou seja, aquelas que não possuem grânulos, não possuem enzimas ali para liberação no processo ali imune, que são os monócitos. Os monócitos, eles têm uma característica muito interessante, né? São células ali bem grandes, tá? São células bem robustas, com um núcleo também muito grande, e ele possui uma característica muito interessante, que é a de atravessar o vaso sanguíneo. Então, ele consegue sair do sistema circulatório e ir para o tecido. O nome desse caminho, desse mecanismo de sair do sistema circulatório e ir para o tecido é o que nós chamamos de diapedese, certo? Quando o monócito ele sai do sistema circulatório e passa para o tecido, ele vai ser chamado de macrófago, certo? Então, dentro do sistema circulatório, nós conhecemos essa célula, esse tipo celular, por monócito, e quando ele passa a atuar no tecido, fora do sistema circulatório, nós consideramos esse tipo celular por macrófago. E, finalmente, nós temos os linfócitos. Os linfócitos eles vão fazer parte principalmente do sistema imune adquirido, certo? Ou seja, eles quem vão atuar num processo ali de memória imunológica que a gente fala um pouco mais na frente. Nós conseguimos observar vários tipos de linfócitos, como o linfócito TCD4, que vai atuar basicamente informando, auxiliando os outros elementos figurados. O linfócito TCD8, que tem uma função citotóxica, certo? Ou seja, ele vai ter uma função muito importante ali nos processos de eliminação de patógenos. E os linfócitos B, que vão estar diretamente atuando nos processos de produção de anticorpos contra os patógenos, ok? Esses linfócitos, depois dos neutrófilos, são as células que mais possuem quantidade. Então, em primeiro lugar, a gente encontra muito neutrófilos e, em segundo lugar, nós encontramos os linfócitos nessa representação. Então, basicamente, eles têm uma função de reconhecer ali alguns patógenos e regular defesas, ou seja, é muito importante que quando existe ali um processo infeccioso se direcione ali os olhares para aquela região. Porém, o resto do seu corpo não pode ficar vulnerável. Então, esse processo de regulação de defesa, quem vai fazer são ali os linfócitos, principalmente através do nosso sistema linfático. E ele também faz, né, o que nós chamamos de produção de anticorpos. Então, os linfócitos B atuam na produção de anticorpos, fazendo com que o seu organismo exija-se ali uma memória imunológica. E essa memória imunológica ela é muito importante. Por quê? Porque ela faz com que uma segunda infecção, né, seja contida, seja eliminada de forma muito rápida. Por exemplo, tive catapora, não tenho mais catapora, né? Se diz que nunca mais vai se ter catapora.
Por quê? Porque basicamente o vírus da catapora ele contaminou você uma vez, certo? E aí você teve os sintomas, ok? O seu sistema imunológico atuou para destruir esse vírus e, consequentemente, os sintomas, você ficou bom. E aí você pode ser contaminado várias vezes por vírus da catapora. Mas o que é que acontece? O que acontece é que toda vez que você for contaminado, quando o vírus se instalar, ele já vai ter um processo ali, o nosso corpo vai ter um processo de defesa muito eficiente. Por quê? Porque ele vai caracterizar uma memória, certo? E essa memória seria ativada todas as vezes que você se contaminasse novamente. Então, tive catapora uma vez, produzi os anticorpos que eliminaram o vírus de mim. Toda vez que eu me contaminar com o vírus da catapora, rapidamente os meus linfócitos B vão ativar e liberar ali esses anticorpos, eliminando o vírus sem que eu tenha novamente os sintomas, ok? Então, basicamente, isso seria a nossa memória imunológica. Atualmente, nós não precisamos, nem ter alguns sintomas das doenças. Por exemplo, através de vacinação, a gente tem ali o micro-organismo de forma atenuada, ou até mesmo parte, fragmentos ali, o antígeno, daquela doença, e aí a gente recebe esse vírus, bactéria atenuada, ou o antígeno referente a essa doença, e aí o nosso organismo, ele produz os anticorpos sem que a gente precise ter os sintomas da doença, e se alguma vez a gente entrar em contato com esse patógeno, nós não teremos nenhuma reação a ele, certo? Porque o meu sistema imunológico já vai ter uma memória, e quando eu me contaminar, esse sistema imune vai ser ativado, a memória imunológica vai ser ativada, gerando ali uma defesa muito eficiente do meu organismo. Por fim, nós temos as plaquetas. As plaquetas, elas na verdade nem são células, mas são fragmentos celulares ali, de células da nossa medula óssea chamada de megacariócitos, e por eles serem fragmentos celulares, eles não possuem ali um núcleo, certo? Nós conseguimos encontrar de cerca de 150 a 300 mil células em 1 milímetro cúbico de sangue, e ele tem uma função muito importante na coagulação sanguínea. Então imagine que você rompeu ali o seu tecido, se cortou, e rompeu também um vaso sanguíneo. Ao romper esse vaso sanguíneo, vai se eliminar sangue, o que não seria o ideal, certo? Qual é a resposta do seu organismo? A resposta do seu organismo é formar o que a gente chama de trombo, certo? Um coágulo sanguíneo, que nada mais é do que a união ali de células sanguíneas junto com fibrilas que são eliminadas pelas plaquetas, formando uma espécie ali de cimento e tapando aquela região do vaso sanguíneo, certo? A casquinha da ferida, ela também vai ser formada por um processo de coagulação sanguínea, ok? Um problema muito recorrente e observado muitas vezes é a trombose, que nada mais é quando essas plaquetas elas vão simplesmente coagular o sangue, certo? Formar ali fibrilas sanguíneas e coagular o sangue sem que haja ali o rompimento de vasos sanguíneos. Isso pode causar o entupimento desses vasos sanguíneos e, consequentemente, a ineficiência de circulação sanguínea nos tecidos e, consequente, falta de oxigênio para a respiração celular, nutrientes para o metabolismo celular e eliminação de detritos. Então, gente, era isso que a gente tinha para falar hoje. As próximas aulas a gente fala um pouquinho sobre resposta ali imunológica e também processos de imunização ativos e passivos. Muito obrigado e até a próxima.